Começa agora o programa mais esperado do seu domingão aqui na sua SAD FM. Muita música, cultura, informações e promoções. Domingão do Mobá. Aumente o volume. Com o apresentador Mobá Alexandre. Aqui do programa Domingão do Mobá. Domingão em Santo Antônio Descoberto e começa mais um Domingão do Mobá. Claro, comigo Mobá Alexandre nesse domingo maravilhoso. Gente, olha, agosto, né, tá aí quente demais, tempo seco, né, a noite fria, parece aquele tempo de deserto, né? Então vamos nos hidratar, né, preservar a nossa saúde pra gente continuar aí o ano em Santo Antônio Descoberto, tá? Hoje a gente vai bater um papo com ele, que já foi secretário social, já agora está como secretário de Viação e Obra, né? De Obras, né? Já sabe quem é, nosso queridíssimo Alexandre de Jesus, já está aqui no nosso estúdio, tá bom? Antes de a gente começar o nosso bate-papo, gostaria de agradecer aí todos os nossos apoiadores culturais aqui do nosso programa, tá bom? A todos vocês, grande beijo e obrigado! E chegou a hora! Seja bem-vindo nesse domingo maravilhoso, nessa manhã de domingo, aqui no programa Domingão do Mobá. É um prazer enorme tê-lo por aqui. Muito obrigado, Xará, né, Alexandre? Nome bonito, né? Nome bonito, né? Guerreiro, vencedor na vida, viu? Isso quero aí. Agradecer aqui, desejar aí um ótimo domingo a todos, agradecer aí a oportunidade de estar aqui fazendo parte desse programa e bater um papo aí com a nossa população. É uma satisfação. E isso, lembrando o pessoal do nosso Instagram, TV SAD Digital, né, que hoje é a gravação, estamos ao vivo também aqui pelo nosso Instagram. Sejam todos bem-vindos, compartilhe aí a nossa live. Senhor Alexandre de Jesus, para a gente começar o nosso bate-papo, eu sei que tem muita gente aqui na nossa cidade que o conhece, né? Mas sempre tem uma pessoa ou outra que ainda não conhece ou conhece superficialmente, sabe que é secretário, vice-prefeito, né? Para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, né? Da sua pessoa, conte pra gente um pouco da sua história, né? Como foi que você chegou aqui em Santo Antônio de Descoberto, se é candango, brasiliense, conta pra gente. Muito obrigado, viu, por essa oportunidade mais uma vez. E eu sou um filho de Santo Antônio. Como muitos mesmo aqui de Santo Antônio, eu só fui em Brasília nascer, Xará. Só nasci na Ceilândia, né? Sou filho de uma pernambucana e de um pioiense, né? Nunca morei um dia ou uma hora em outra cidade, né? Só passei o lado da ponte ali para nascer, porque não teve condição de minha mãe me ganhar em casa. Mas minha irmã nasceu em casa, né, em Santo Antônio. Olha, que legal. Mas eu só fui lá para nascer, nunca morei em outra cidade. Sou filho de Santo Antônio Descoberto, amo a minha cidade. Não pretendo, assim como muitos, né, jamais mudar de Santo Antônio. Dediquei toda a minha vida em Santo Antônio. Estudei meus primeiros anos ali na creche das Irmãs, como muitos conhecem, ali na Aldeia da Paz, ali na Vila Maria Auxiliadora. Após isso fui ali para a escola Abdon Elias, o famoso colégio municipal, né? Estudei ali até o meu 5º ano. Depois disso fui para o CAIC, José Elias de Azevedo, ali estudei, né? Desde pequeno sempre gostei de estar no meio das lideranças, das representatividades, né? Fui ali presidente de conselho escolar, representante de classe. Bem após isso, bem recente, né? Bem recente mesmo, eu já fui aqui no município candidato a conselheiro tutelar. Uma primeira vez, minha primeira experiência nas urnas foi ser candidato a conselheiro tutelar. Na primeira eleição eu não tive êxito, não logrei êxito, né? Fiquei ali na 5ª suplência. Todos sabem que eleição de conselheiro tutelar elege-se 5 e fica 5 suplentes. Eu fiquei ali na 5ª suplência. No ano posterior, aquela época, no mandato posterior, aquela época o mandato de conselheiro tutelar eram 3 anos, diferente de hoje, que é igual de vereador e prefeito, são 4 anos. Na eleição seguinte eu fui o mais votado até então, naquela época, né? 813 votos. Fui eleito conselheiro tutelar, presidi o conselho tutelar naquela oportunidade. Tive a oportunidade de ser conselheiro ali ao lado do Roberto, Márcio, Nessi, Margarete, né? Pessoas conhecidas aí no nosso município, a Liu, a famosa Liu. E fiz esse trabalho ali, um mandato como conselheiro tutelar. Após isso, não satisfeito, ainda querendo servir mais ao nosso município, eu me candidatei a vereador
né? Sempre Mas apoiei nossos peraí, deputados. vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa. Você meio que já avançou aí alguns anos. Na época de estudante ali, ensino médio e tal, o senhor já demonstrava essa liderança, Sim. né? O senhor já era líder. Como é que foi? Você já se imaginava estar envolvido com a política, ser um político, né? Não, porque Como é na que é? adolescência não, mas sempre gostava de liderar. Igual eu falei, fui presidente do Grêmio Estudantil, tive a oportunidade de passar... Aqui em Santo Antônio mesmo, Santo né? Antônio, sempre em Santo Antônio. Nunca estudei em uma escola fora de Santo Antônio, sempre escola pública. Escola pública. Ali, Luci, diretora, Socorro, Júlio, Meu né? Deus. Doriel, foi todo ali no CAIC. E ali eu era representante de classe, presidente do Grêmio Estudantil, liderava ali na escola junto com alguns parceiros, né? E minha infância foi toda ali, né? Terminei o ensino médio, né? Ali no CAIC mesmo. Após isso, virei funcionário da escola. Ainda fui funcionário da escola que eu estudei. Pai, esse é o verdadeiro filho de Santo Antônio mesmo, virei hein? funcionário da escola. Após isso, só saí da escola quando eu passei. Fui aprovado muito novo no concurso municipal. Sou servidor. Essa daí eu não sabia. Sou servidor público municipal com muito orgulho desde 2006. Eu tenho já mais de 20 anos de... E foi na área de educação também que você fez? Apesar de eu ser formado em pedagogia, mas naquela época eu não era, eu sou da área da guarda patrimonial do nosso município. Chefiei também, ainda bem que você falou que eu pulei. Também tive a oportunidade de ser chefe da minha categoria por alguns anos ali. No mandato do então prefeito Davi Leite e Itamar, eu fiz parte também dele. É aquele que já estava escrito por Deus, né? Não, esse aqui vai ser o cara diferenciado. Aí né? eu fui ali chefe da nossa categoria, trabalhei no hospital, trabalhei em escola, né? Então, assim, a gente tem uma trajetória para Santo Antônio muito grande de dedicação e após todo esse período, como eu falei, quando eu encerrou o mandato de conselheiro, né? Eu até interrompi o mandato de conselheiro para poder me dedicar ao mandato a campanha propriamente dita de vereador. Também, graças a Deus, na primeira oportunidade coloquei o nome à disposição nas urnas. Nós tivemos aquela época de ser o 7º mais votado, salvo engano, na eleição de 2016, né? Fui eleito junto com o então prefeito Adolfo. Tivemos a oportunidade de presidir a Câmara Municipal. Não foi uma missão fácil. Eu falo hoje para muita gente, se hoje as pessoas acham que as coisas estão difíceis, você imagine naquele tempo. Que todo esse centro da cidade era servidor público em greve. Nós já assumimos o primeiro presente que nós fomos obrigados a dar para os nossos servidores foi parcelar o pagamento em 12 vezes, Alexandre. Pra você ver o tanto que era a condição. Né? Já fomos para ali para o Banco do Brasil, que era ainda ao lado da Câmara, negociar junto com a promotoria, com o servidor. E a cidade totalmente intransitável, buraco para todo lado, não pagava efetivo, não pagava comissionado, né? Então tivemos um mandato bem conturbado e também sou um dos poucos que isso não alegra o meu currículo, mas não deixa de entrar para a história. Participamos do impeachment, né? Eu estava na Câmara Municipal quando nós fizemos o impeachment do então prefeito Dr. Adolfo, né? Ele foi impeachmentado pela Câmara com 13 votos e nós fizemos parte desse momento porque realmente chegou numa situação que a cidade foi abandonada, né? De fato, administrativamente falando. Isso já tem quantos anos? Simplesmente foi em 2019 foi o impeachment. O então vice-prefeito assumiu em 2020, né? Mas porque o processo foi para a justiça, né? Se as pessoas lembraram, o processo ficou mais de um ano na justiça, aguardando decisão. O Adolfo foi cassado e conseguiu eliminar na justiça e ficou no mandato. Até que a justiça, de fato, o tribunal começou na juíza local, que determinou que a Câmara estava certa na cassação, aí foi pro Estado, o Estado deu a liminar, né? O Tribunal de Justiça deu a liminar, até que essa liminar sustentou por muitos meses. Então nós cassamos ali em 2019, mas o Aleandro foi assumir de fato a prefeitura, né, 2020, salvo engano, se não me falha a memória, mas foi no outro ano. Caçamos em um ano, o Aleandro foi assumir de fato no outro. Ficou aquela história de entra prefeito, sai Aleandro, entra Adolfo, sai Aleandro, entra Adolfo. Aleandro entrava, a justiça tirava. E ficou aquela briga, aquela instabilidade administrativa e política no município, né? E nesse momento, como que era as suas atitudes, as suas ações nessa dificuldade, nessa transição, né? Isso, não foi fácil. Nos 2 anos do Adolfo, no qual eu fui presidente da Câmara, eu fui base de governo. Sempre fui muito bem posicionado politicamente falando, né? Porque eu sempre falo isso, Alexandre, o político ele tem que ter lado. Se é no legislativo, ou ele é base ou ele é oposição. É minha opinião, né? Ou ele é base de governo ou ele é oposição ao governo, né? Alguns se intitulam ainda como independentes, mas é muito difícil você levar um mandato independente. Ou seja, uma hora você está de um lado, uma hora você está contra, uma hora você é a favor, uma hora você é contra. Então eu sempre fui base de governo.
com a transição, com a minha saída de presidente para vereador somente, aí nós tivemos que tomar uma posição de oposição ao governo Adolfo, porque realmente não teve jeito. Ele perdeu totalmente o controle administrativo e toda a Câmara ficou, né, contra ele. E eu me posicionei como oposição, tanto que eu participei do impeachment, das investigações, né, naquela época, porque o processo de impeachment também é um processo bem doloroso, né, porque é demorado, tem que ser bem criterioso, e nós participamos. Após isso, apoiei a reeleição do então prefeito Aleandro. Optei por não concorrer, Alexandre, né? Até muitos na época questionavam: você não é candidato à reeleição? Eu tinha feito uma promessa para mim mesmo que eu não concorreria à reeleição de vereador, porque foi um mandato muito dolorido para a gente. Eu falei, não, a gente não conseguiu fazer aquilo que acha, porque eu sempre falo para as pessoas, quando a gente ganha a eleição, a pessoa acha que além do diploma vem uma vara mágica, né? Que ele vai resolver todos os problemas do município, e não é bem assim. Então eu optei, fiz parte da coordenação da campanha do Aleandro, e fui convidado pelo Aleandro para assumir a pasta da assistência social. Assumi, fiquei isso lá por... Isso em 2021. 21 já. Já no novo mandato, né? Que ele realmente foi eleito para 4 anos de mandato. E fiquei na assistência social por 3 anos e meio. Me licenciei porque aí a gente já tinha o objetivo de ser candidato. Eu era, até então, candidato a prefeito, né? Do grupo Aleandro. Né? Pré-candidato. Pré-candidato a prefeito. Então a gente teve que sair. E acabou que convergiu, que foi o município que teve a conversa, né, de grupo e política, que convergiu para nós apoiarmos, encabeçar a chapa junto com a Jéssica e ser vice-prefeito, no qual aceitei o desafio junto com o grupo político. Concorremos à eleição, vencemos e estamos aí na luta, trabalhando hoje como vice-prefeito e secretário de infraestrutura. Olha que bacana, hein? Você foi o apanhado geral, o resumo geral do seu histórico, na sua trajetória dentro da política, falando da época de assistência social, né? Qual foi a sua experiência? Qual sua análise, né, como secretário de uma secretaria tão importante como essa, que lidar com o ser humano? Faço muito gosto de falar sobre esse assunto, Alexandre. Minha vida sempre foi feita de desafio. Pegamos a assistência social no momento crítico. Pegamos o auge da pandemia. A assistência social cuida, né, das pessoas mais vulneráveis, né? E cuida também da parte de sepultamento. Pra você ter uma ideia... Foi 21, 22, né? Isso, a Secretaria de Assistência Social, nós estávamos ali, já teve noite da gente estar ali à noite, 9, 10 horas da noite, no nosso cemitério, sem ter espaço, enterrando pessoas, ajudando as famílias, né? Aquela questão que os comércios fecharam, as pessoas não saíram de casa, mas nós da assistência social não fechamos a porta um dia. Nada pro senhor foi fácil na vida, durante toda a pandemia, a Secretaria de Assistência Social não fechou um dia. Também porque não podia, porque quem ia socorrer aqueles que mais precisam, né? Mais estavam precisando naquele momento. E foi um momento de muita fartura. Fomos muito abençoados por Deus, que o governo do estado nos ajudou muito, né? Eu devo muito isso também à gestão Leandro Caldato, que foi uma gestão bem comprometida com gestão propriamente dita, e não faltou, Alexandre. Eu posso te garantir que eu fazia, todas as vezes que eu ia em entrevista ou em reunião, eu falava, eu desafio, Alexandre. Naquela época eu fazia esse desafio por várias vezes. Eu desafio uma pessoa da comunidade que procurou a Secretaria de Assistência Social atrás de uma cesta básica, que ela bateu a porta, que ela teve porta na cara e disse que não tinha. Um dia. E, desculpa, assim, eu creio que de muitas vezes o senhor mesmo, como pessoa física, o senhor resolveu. Exatamente. Nunca no que eu falava era questão de orgulho mesmo, que eu falava, todos que procurarem, que realmente precisarem, do dia que a gente sentou na cadeira como secretário de Assistência Social até no dia que saiu, nós não ficamos um dia sem uma cesta básica no depósito para socorrer aqueles que mais precisam. Quem fez parte da gestão, a equipe que está lá hoje, que boa parte da equipe continua, né? Eu quero até aqui aproveitar e mandar um abraço para o atual secretário Wagner, que vem fazendo um belíssimo trabalho, a Suzy, todas as meninas do CRAS, CREAS, né? Assistência Social, pessoal da equipe de funeral, que também cuidava das pessoas, e nós fizemos esse trabalho, que tinha vez, Alexandre, que chegava de 3 carretas de cesta básica. E sabe quem descarregava? Era nós, era o Corpo de Bombeiro, era a Polícia Militar. Nós fizemos um batalhão do bem, eu chamava. Se vocês puxarem nas minhas redes sociais, vocês vão ver lá. A gente chamava batalhão do bem. Era uns coletinhos verdes, era CMTT envolvida, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, viatura da polícia. Onde você já imagina isso? Viatura da polícia entregando cesta básica.
E de onde vinha essa viatura, cesta básica? muitas compradas com recurso próprio, né? A gente não tem o que reclamar, e também da ajuda do governo do estado. A primeira-dama Gracinha Caiado e o nosso governador Ronaldo Caiado, eles foram fundamentais nessa questão. Igual eu te falei, tinha remessa de vir 4 mil cestas básicas, né? E a gente descarregar, as escolas estavam fechadas, as escolas viravam um depósito, né? Para a gente socorrer aqueles que mais precisam, porque estavam precisando, porque a demanda era muito grande. Então não foi fácil, né? Uma experiência que eu vou realmente carregar para a vida, que era a gente chegar em casa, que as pessoas não podiam trabalhar, não tinha emprego, não tinha condição de pagar nem água, nem luz, muito menos de comer, né? Um caos total, né? Um caos total, e a prefeitura de Santo Antônio Descoberto se fez presente na vida dessas pessoas. Com a secretaria de frente, né? Exatamente, sempre assistiu toda a equipe, que eu falo. Nenhum membro da secretaria, as outras ainda tinham um regime de não pode abrir, não pode atender ao público, né? Nós não, a gente ia para a porta, não adentrava na casa que não podia, a pessoa abria o portão, entregava lá, assinava o recibo, a gente ia embora, mas chegava na casa de todo mundo. Eu lembro que tinha uma van também, né, que rodava aí os bairros, nós né? criamos o social itinerante, né? Nós tínhamos uma van plotada na época, o social ia para a porta das pessoas, e foi uma experiência que eu vou levar para toda a minha vida. Que bacana, hein? Gente, lembrando aqui, mandar um abraço aí para todos os nossos apoiadores culturais, tá bom? Grande beijo. Vamos dar continuidade aqui com o nosso bate-papo. Depois da Secretaria de Assistência Social, começou a campanha, né? A campanha propriamente dita, isso. E como é que o senhor lidou com essa... Aqui a perspectiva era de vir como prefeito. Isso. Né? E depois a articulação política veio como vice. O senhor aceitou isso bem? Como é que foi a aceitação dessa... Peço desculpa para você, Alexandre, para os nossos ouvintes, que eu pulei outra etapa. Não, então vamos voltar, depois a gente continua nessa... muita etapa, é muita história. Eu também fui, em 2022, pré-candidato a deputado estadual. Também foi um compromisso firmado, porque já na eleição de 2020, vários companheiros vão lembrar disso, como o Baldinho e outras pessoas aí da mídia, eu era para me ter sido vice do então prefeito Leandro Caldato. Acabou que convergiu por questões políticas, foi o Lima. E qual foi o acordo para a gente aceitar isso? Porque política ela é feita de acordo, política ela é feita de homens sérios e homens que têm palavra. Foi que o Alexandre seria o candidato a deputado do grupo. Ou seja, nós assumimos a prefeitura em 2020, e 2020 foi a eleição, já também uma eleição diferente. Tem uma coisa que eu sou bom de memória, a eleição de 2020 foi em novembro, não sei se você vai lembrar disso, porque não pôde ser em outubro, então prorrogou a eleição. Até estava naquela expectativa de prorrogar os mandatos de todo mundo, porque não tinha como ter eleição, mas o TSE bateu o martelo, a eleição foi em novembro, a eleição, um mês diferente, que a eleição é em outubro, primeiro domingo de outubro, né? E acabando a eleição, o Leandro saindo vitorioso, o Alexandre é o candidato a deputado do grupo. Mas durante esse período apareceu o concorrente nosso, na época, André do Prêmio, que foi um prefeito muito bem votado, né? A Leandro tirou 12 mil e poucos votos, o André na época tirou 10 mil. Então um forte candidato, né? Também se colocou como candidato a deputado, mas era o candidato a deputado da oposição, que era a oposição ao nosso grupo político. Mas o então prefeito muito habilidoso, Leandro, e o André também soube fazer a parte dele, começaram a conversar. Não, se sair eu e Alexandre, nenhum ganha, a cidade perde e tal. Naquele primeiro momento, essa decisão ela foi mais difícil do que aceitar de vice da Jéssica. Por quê? Porque eu já tinha sido, era para ter o vice, não fui, era para ser vice-prefeito, não fui. Falei, não, agora eu sou candidato, a gente tem a prefeitura na mão, a gente tem o apoio da base, então eu tenho que ser, né? Até que o André começou a conversar com algumas bases políticas e tal, e a gente entendeu mais uma vez que Santo Antônio ganharia. Nós provamos nas urnas que nós estávamos certos de que se saísse só um nome, a população ia gostar, porque sempre teve aquela vaidade política. Saía 2, 3, 4 candidatos só para crescer o nome para a eleição seguinte. Essa era a regra em Santo Antônio. Saía um candidato a deputado para ter voto, para ser candidato a prefeito na outra. E com essa convergência, uniu a base, o governo junto com a oposição, que até então a André era a oposição, agora faz um deputado. E mais uma vez a gente recuou, falei não, o André hoje tem mais condição, porque ele teve 10 mil votos, o grupo político pediu, o Leandro pediu, e nós saímos de cena
E o senhor sempre humilde, né? Sempre aceitei o desafio. Falou, não, André, você é o nosso candidato a partir de hoje, nós vamos dizer para San Antônio... Você é um homem abençoado, sabia? Que é possível nós elegermos um deputado. E fomos para a rua, Alexandre, sabe? Fomos para a rua. Dessa vez a cidade tem condição, só tem o André. Os partidos políticos, presidente de partido, teve um amadurecimento político muito importante para o município naquela época, que isso vai para os livros de história do município. E o André foi só em San Antônio Descoberto com 22 mil votos, né? Já saiu de San Antônio Descoberto eleito. Veja bem, Alexandre, que teve cidades como a capital nossa, que teve um prefeito lá que estava tão ruim politicamente que a esposa dele era candidata e ele não conseguiu eleger a esposa. Pode puxar na memória também lá nas redes sociais e no site do TSE. Ele não conseguiu eleger a esposa. E nós conseguimos fazer com que o André saísse de San Antônio Descoberto eleito. E saiu. Saiu, e hoje eu tenho orgulho de dizer que hoje Santo Antônio, basta olhar na rua, basta andar nas ruas da cidade, basta olhar a gestão do município, que faz toda a diferença, que hoje nós temos um deputado, Alexandre. Hoje nós temos um deputado, por quê? Porque teve essa união. Porque se eu saio candidato naquela época e ele, qual ia ser o resultado? A lógica é, para quem vive dentro da política, ele seria bem mais votado que eu, porque era oposição naquela época, tinha mais condições financeiras, mais apoio político e tal, ele seria bem votado, eu teria os meus votos, não posso dizer o tanto, eu garanto o meu, né, que eu teria. Não sei quantos eu teria, mas o município perderia. E fizemos essa convergência. Após isso, nós começamos a fazer natural, o Aleandro teve o candidato dele a prefeito. Então o Aleandro tinha eu como candidato a prefeito, tinha o Lima, tinha o Givaldo Moura, e nós começamos a fazer esse trabalho. Quem tiver melhor é o candidato. E mais uma vez, nós entendemos, até então agora a atual prefeita Jéssica do Prêmio colocou o nome à disposição e começou a ficar bem, né, nas pesquisas. Natural também. Nome fora da política, esposa do deputado, né? E começou a ficar bem. E mais uma vez, o nosso grupo político entendeu, falou, não, é hora de recuar, não vamos dividir a cidade, né? Vamos aceitar. Se a gente fizer parte da chapa majoritária, o acordo está selado e Jéssica do Prêmio é a nossa candidata a prefeita. Mais uma vez provamos que estávamos certos. Pelo menos ganhamos a eleição, né? Ganhamos a eleição. Tivemos uma concorrente que realmente concorreu à altura, né? Que nós não podemos menosprezar jamais, respeitar a história política dela, que foi a vereadora que foi candidata junto com a gente, que também foi muito bem votada, mas nós ganhamos a eleição e provamos também, tenho muito orgulho de dizer isso, que mais uma vez nós provamos o nosso discurso na prática. Se a esposa do deputado estiver na prefeitura, as coisas acontecem com mais facilidade, base de governo, o apoio do governo do estado, o André, a Jéssica do partido do governador, o Alexandre, que é o vice, é do partido do vice-governador, que futuramente é candidato a governador. O diálogo é melhor, O diálogo é melhor, e hoje o município está há anos-luz, né? A se colocar em algumas gestões anteriores, que não tinham apoio de ninguém. Hoje nós temos aí emendas viabilizadas aí pelo nosso deputado André do Prêmio, que claro que as coisas não acontecem no município, Alexandre, na administração pública, conforme a nossa vontade. Que a nossa vontade, quando a gente está em casa, que a gente está com vontade de comer uma carne diferente, você pega o seu cartão, vai no mercado, você vai na partida, pega a carne que você quer e compra, e hoje eu vou comer isso. Na administração pública não é assim. Tem os meios corretos, a burocracia, licitação, enfim. Mas nós estamos aí provando que é um governo de rua. A prefeita Jéssica ama estar na rua. Eu fui eleito vice, mas fui convidado de forma provisória para assumir a Secretaria de Infraestrutura. Estou lá. Gosto de rua também. Dificilmente, eu falo para as pessoas, se vocês não me acharem no telefone ou no gabinete, pode ir na rua onde tem uma obra que vocês vão me achar. Mas né? O senhor aceitou essa situação tranquilo, né? Tranquilo, não teve dificuldade, não teve nenhum ressentimento, porque nós entendemos que, primeiro, o político, ele em sã consciência, ele tem que olhar os fatos e a realidade. O Alexandre, a gente sabia que se nós concorrêssemos à eleição, isso não é segredo para ninguém, nós não venceríamos a eleição. E o senhor sempre pensando no bem de Santo Antônio, né? Exatamente, nós perderíamos e ia dividir. Então, assim, não, vamos fazer essa conversa, até mesmo porque tanto o André quanto a Jéssica nunca foram inimigos e nem adversários. Por quê? Nós tínhamos apoiado a eleição do André em 2022, a eleição foi em 2024. Ou seja, era praticamente o mesmo grupo político. E se ela estava melhor, era o natural que ela fosse a candidata, e respeitamos, né? Agora, em relação à secretaria, né, de obras, vamos botar assim para resumir. O senhor que pediu, o senhor se imaginava a ir para a Secretaria de Obras, porque o natural seria o quê? Né? Secretaria de Ação Social, né? Porque eu já tinha uma experiência. Como é que foi essa
essa decisão? Isso aí é uma ótima oportunidade, Alexandre, para mim esclarecer isso. E para você ver que eu não tenho dúvidas de que foi coisa de Deus. Jamais eu me imaginaria, mas é também porque também já se tinha um compromisso político com o partido. Todo governo, quando ele é montado, inicialmente uma campanha, ela já tem os compromissos partidários. Eu não tinha nenhum apalavreamento, nem da Jéssica, nem do nosso deputado, de ser secretário de forma alguma. Até mesmo porque eu já estaria ocupando a pasta de vice-prefeito, né? A assistência social seria com o PRD, no qual o presidente é o Adalto, a educação se manteria com o Lima, que faz um excelente trabalho lá, que era do Podemos, dessa forma. Quando foi em janeiro, o pensamento da Jéssica, do deputado, foi trazer uma pessoa técnica para a secretaria. Era para trazer um técnico para não politizar a secretaria de obras e ela não entregar o resultado que a população precisa. Então, quando ela assumiu o mandato, veio uma pessoa de fora, né? Se as pessoas for lembrar, aí veio o Adriano, secretário de fora, né? De Goiânia, para assumir. Foi o grupo político entendeu, porque nem Jéssica nem o deputado prometeu a secretaria para ninguém. E o Adriano, ele é servidor do estado de Goiás, se não me engano, e precisaria de uma licença, da licença dele ser cedida pelo estado para poder assumir de fato a secretaria. E naquele período não saiu a licença dele, né? A licença dele não saiu, a prefeito pediu: a gente precisa tocar os processos lá e você é meu vice, você vai assumir lá. Eu falei: prefeito, meu nome é pronto, eu sou um soldado, sempre disse isso para todos. Sou um soldado da senhora, eu quero ser não vou ser um vice que quer cadeira de prefeito e nem um vice invejoso, nem um vice trapalhão. Vou ser um vice que quer somar. Só peço uma coisa para a senhora, prefeito: eu quero trabalhar, eu não quero só receber salário de vice, não. Eu quero trabalhar, eu quero ser útil, também porque eu sou fiel ao meu grupo político. Aí ela falou: não, então você vai para lá até sair a licença do rapaz. Eu fui. E todos devem lembrar também, infelizmente, teve uma operação, né, em Goiânia, uma operação policial que envolveu. Não estou aqui para dizer se ele era inocente, também porque eu não tinha intimidade com ele, mas envolveu o nome dele. Ele chegou a ficar detido por alguns dias. Obviamente, um governo novo, de uma prefeita com nome limpo, um deputado envolvido, uma cidade, naturalmente a prefeita, esse aí não dá para se continuar na secretaria, né? Porque ele precisaria de tempo para provar a inocência dele, né? Eu não tenho como dizer nada. Mas aí ela falou: agora então você vai ficar lá até a gente arrumar outro nome. Aí eu reuni a equipe da secretaria e falei: eu posso ficar aqui um dia, uma hora, um mês, um ano. Eu não sei, vai depender de Deus e da prefeita, mas eu estou aqui de forma provisória. E como, Alexandre, tudo que eu pego, eu gosto de pegar e trabalhar. O que nós fizemos quando eu cheguei na secretaria? Nós precisamos dar um resultado. Aí, felizmente, nós começamos a trabalhar e a prefeita viu que ela tinha outras preocupações. Tanto ela como o deputado falou: não, a minha preocupação é governar a cidade, eu não preciso se preocupar com outro secretário. Porque o Alexandre foi e deu certo, né? Esse foi o pensamento, foi o que eu ouvi dela. É o que eu ouço, graças a Deus, de muitas pessoas da população. E ele começou a se preocupar com outra coisa e esqueceu os negócios de arrumar um secretário de Goiânia. Não precisou, não. E até mesmo porque, respondendo isso aí, passe, por favor, para todo o Santo Antônio Descoberto. As pessoas pensam que vice-prefeito recebe 2 salários. Eu não recebo 2 salários. Como que funciona? Muita gente me fala: mas Alexandre e tal, como é que é cumulativo? Não. Além de tudo isso, a gente ainda traz uma economia para o município, porque eu não recebo salário de secretário. Eu recebo o salário de vice-prefeito. Eu não posso receber 2 salários, né? Então ainda tem uma economia aí de R$11 mil mês para os cofres da prefeitura, porque eu só recebo meu salário de vice-prefeito. Se eu sair hoje da secretaria, for exonerado do cargo de secretário, eu vou receber o mesmo salário. E se a prefeitura hoje nomear outro secretário, ela tem que pagar o salário do vice-prefeito e 11 mil para o secretário. Né? Então, assim, eu não recebo 2 salários, viu, gente? Para vocês, por favor, quem quiser ir olhar, ir no Ministério Público, no juiz. Tem o portal da transparência, que, né? É lá, claro, não recebo 2 salários. E nós estamos lá. E quando eu cheguei lá na secretaria, Alexandre, tudo novo para mim, porque apesar da experiência de secretário, de fato, ela ser nova, mas a gente viveu, né? Por exemplo, fui vereador, fui diretor no município, vivo aqui, a gente sabe como é que o que um secretário de obra precisa fazer. Dar resultado, fazer obra, tapar buraco, fazer asfalto, cuidar da cidade, é isso. Nós começamos a montar um plano de trabalho. Aqui não vai ter aquela situação de eu vou no bairro, eu tapo um buraco, aí eu vou no outro, tapo outro, eu vou no bairro, faço uma rua, eu vou no outro, faço outro. Não, nós vamos atacar em loco. Se nós formos para um bairro, nós precisamos entrar naquele bairro, olhar a iluminação, olhar a limpeza de lixo, olhar como é que tá as calçadas, fazer tudo e depois ir para o próximo bairro. Hoje nós estamos ali, como eu disse inicialmente, não é fácil, é muito cansativo e burocrático. Nós estamos ali no bairro, na Vila Paraíso,
fazendo uma drenagem enorme ali nas proximidades do dia a dia, que você já deve ter tido a oportunidade de conhecer e de ver. Nós estamos terminando hoje mesmo, né? A equipe está na rua trabalhando. Nós estamos trabalhando. Dali nós vamos para a Vila São Luís. Dali nós vamos atacar outros bairros de forma inteira, e deu certo, né? Está dando certo, está dando resultado, porque as pessoas estão vendo. Implantamos uma situação que eu tenho muito orgulho de dizer, a Operação Cata-Treco, que inicialmente algumas pessoas frustradas começaram a zombar. Cata-Treco, que governo Cata-Treco é esse? Foi comprovado, nós temos dados comprobatórios de que diminui 70% os casos de dengue no município, que era todo sábado de manhã ou sexta nós íamos para um bairro, a pessoa colocar para fora a geladeira velha, sofá velho, tanque, vaso, deu super certo. A cidade ficou limpa, a cidade está limpa, e outros municípios como Rio Verde, até Brasília, da última vez, copiou a nossa operação, porque não se tinha um serviço desse, uma operação dessa, um caminhão só para ir no bairro caçar, pegar os móveis velhos das pessoas. As pessoas tinham que pagar. Quando a pessoa não tinha condição de pagar um carroceiro, o que ela faria? O que ela fazia? Não, vou jogar num lote baldio e a prefeitura se vira para pegar depois, né? E hoje, atualmente, a Sempre funciona com o WhatsApp, que a pessoa agenda o Cata-Treco. Como nós já fizemos todos os bairros do município, já tiramos toneladas e toneladas de lixo, a pessoa liga, manda uma mensagem, agenda, nós vamos na porta dela e pega aquele sofá velho dela, em vez dela jogar no entulho que a própria prefeitura tinha que tirar, ela faz de forma organizada. Ó, tal dia, sexta-feira, a prefeitura vai de manhã recolher, então você coloca para fora aí, que a gente vai lá e recolhe. É agendado? É agendado pelo WhatsApp. E criamos o Ecoponto, que é ali também em frente ao Corpo de Bombeiros. Só um minutinho antes de você falar do Ecoponto, vamos falar da questão dessa ação do Cata-Treco, porque, assim, a gente viu e acompanha pelas redes sociais, né, a prefeitura trabalhando, fazendo as coisas acontecerem, porém, é importante comentar que ainda tem alguns santo-antonienses que tem ainda uma mentalidade meia ruim, né? Porque vai lá, limpa, cuida, e aí a própria pessoa vai lá suja, né? Destrói o que foi cuidado e acaba prejudicando, né, os santo-antonienses. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Alexandre, eu tenho uma frase, um exemplo que eu sempre coloco isso para as pessoas nas reuniões. A gente escuta muito isso. Você já deve ter escutado. As pessoas falam bem assim. Eu fui numa cidadezinha lá no Nordeste, a cidade é limpinha. A praça é limpinha. Não tem um papel no chão. Aí eu volto à pergunta. Eu falo, vamos fazer uma reflexão? A cidade mais limpa é aquela que o poder público mais limpa ou é aquela que o povo menos suja? Eu faço essa reflexão com as pessoas. Porque se aquela cidade é limpinha, eu falei, quantos caminhões de lixo você passou durante o dia? Por quantos caminhões carregados de lixo? Não, nenhum. Eu fiquei lá uma semana, não sei nem que dia que passa o caminhão. Então não é a prefeitura que limpa muito. É o povo que suja pouco ou o povo que não suja. Essa é a realidade. É um fato, né? É um fato. Então a cidade mais limpa é aquela que o poder público mais limpo ou é aquela que o povo menos suja? Porque aqui mesmo, nós fizemos nossa parte. Aí fala bem assim, mas Alexandre, o poder público tem que fazer a parte dele. Nós estamos fazendo. Nossa coleta de lixo, ela é regular. 2, 3 vezes por semana a pessoa passa no bairro. Você mora em Santo Antônio, Alexandre? Você tem dificuldade de lixo, de ser recolhido na sua lixeira, na sua porta? Não, já tem um dia certo. Você coloca para fora, passa o lixo. O Cata-Treco nós implantamos em todos os bairros. Nós criamos o Disque Cata-Treco para recolher o móvel. Nós criamos um Ecoponto que é ali em frente ao Corpo de Bombeiro. E outra coisa inédita que nós fizemos, que no início pareceu loucura também, mas eles adoraram. Nós cadastramos todos os carroceiros no município. Se você andar pela cidade, onde você vê um carroceiro, você vai ver que ele tem uma plaquinha. Carroça 01, carroça 02. E nós sabemos quem são eles. O poder público começou a ver essas pessoas. É tanto que a nossa comunicação é prova disso. Que estavam lá colocando essa plaquinha, que uma plaquinha boba, um valor irrisório. Agora nós fomos vistos. E nós falamos, quando vocês forem ganhar o pão de vocês para recolher um lixo lá no Jardim Jalá, vocês não vão jogar no entulho. Vocês podem jogar aqui, que vocês não vão ser multados, que é em frente ao Corpo de Bombeiro, ali na Avenida Goiás, que a gente chama de Ecoponto. Aí lá eles jogam todos esses entulhos, não lixo doméstico, entulho, né? Sofá, entulho de construção, uma geladeira velha, uma cama velha, eles jogam lá e uma vez por semana, ou de 15 dias, 10 em 10 dias, a gente vai lá e recolhe. Ou seja, tem motivo para essas pessoas pegar e jogar em qualquer lugar? Não tem, porque hoje nós já criamos um local para isso. Local legal. Mas né? se eu puder deixar eu comentar, né, sobre a situação,
eu acho que a gente precisa de fazer mais parceria para poder divulgar esse tipo de coisa. Eu confesso, e olha que eu olho as redes sociais, que eu não estava sabendo disso com esse detalhe que o senhor está trazendo para a gente. Às vezes a gente vê uma postagem meio de relance e tal, mas muito superficial. E é interessante que a informação, né, a informação é muito importante, chega dessa forma. Olha, para mim, eu estou aqui maravilhado com essa informação. Então, assim, a gente vê que existe essa preocupação, né? Hoje o carroceiro, como ver se eu entendi bem, pega aquele é contratado, aquele entulho, né? E tem um local correto para poder destinar. Ele pode jogar sem ser multado. Sem ser multado, sem as pessoas ficarem com medo. E depois a prefeitura pega e dá um destino correto para aquilo lá. Olha que maravilha. Exatamente. E isso nós implantamos no início da nossa gestão, bem no início. Pois é. Nós já fizemos isso bem no início e divulgamos, mas agora eu aceito a sua sugestão, porque realmente é tantos fatos no governo, é saúde, é educação, é infraestrutura, é cultura, que acaba que as notícias vão ficando para trás. Nós vamos reforçar, eu aceito o seu próxima semana agora, nós vamos de novo fazer um vídeo e lembrar as pessoas disso. Ou seja, a pessoa, por exemplo, qual o motivo hoje que o cidadão tem de pegar um sofá e jogar no lote da esquina dele, se ele pode ligar para a prefeitura e a prefeitura vai lá e recolhe? Olha, eu falo pra você, às vezes tem qual a necessidade? Muita gente não está sabendo disso ainda. Você sabe o telefone? Eu tenho um telefone. Eu vou até porque é interessante, de repente, toda semana ou de 15 dias, né, reforçar essa campanha. Porque essa campanha ela tem que ser trabalhada durante o ano inteiro para poder alcançar no máximo no pico dessa campanha, né? Eu vou deixar aí o número no ar para vocês, lembrando que isso é WhatsApp, viu? Não recebe áudio nem ligação. É o número 99278-7262. Pode repetir? 99278-7262. Esse é o WhatsApp da CEINFRA, no qual, se você tem esse móvel velho na sua casa, você vai mandar uma mensagem. O nosso atendente vai conversar com você por mensagem e vai falar, tal dia a CEINFRA vai na sua porta. A pessoa coloca para fora, a gente vai lá. E outra coisa, Alexandre, interessante que você... Eu mesmo tô cheio de móvel para jogar fora. Pode marcar que você vai ser prova disso. Outra coisa interessante. Eu vou filmar isso aí. Já teve situação que a gente ainda está ajudando as pessoas que reciclam, porque muitas das vezes a pessoa colocava para fora, quando a gente ia buscar, alguém já tinha passado. Às vezes é um armário que estava ainda funcionando, a pessoa, uma geladeira que só estava com o motor ruim, mas a pessoa falou, opa, quando a gente chegou lá não tinha nada, porque alguém já tinha passado e pegado, né? Isso acontece também, é bem interessante. Televisão velha, a pessoa, não, isso aqui tem conserto ainda, quando a gente vai lá não tem mais, mas está funcionando, e quem quiser testar, é só durante a semana aí, né? Só durante a semana mandar um WhatsApp para sempre, você vai receber o seu retorno lá e você vai registrar se foi buscar ou não foi. Tá. Só para as pessoas entenderem, em quais situações que são passíveis do cidadão ser multado? Descartar em local inapropriado, né? Por exemplo, um lote baldio. Mas que tipo de descarte? Verde, um sofá velho, geladeira, entulho, todo tipo de lixo. Porque o correto, Alexandre, repito, igual eu te dei o exemplo de outras cidades, você, por exemplo, em Brasília, com certeza você tem amigos que moram em Brasília. Em Brasília, quando a pessoa vai fazer uma construção na casa dela, um puxadinho, um aumento, ela não pode pegar simplesmente e colocar brita, areia na calçada igual é em Santo Antônio. Não. Você sabia disso? Lá você tem que ter... Primeiro que você só compra ensacado. Tem que ser tudo ensacadinho, você bota dentro do seu quintal ou no container dentro do seu quintal, né? Aqui no nosso código de postura teria que ser dessa forma, mas não funciona. Então, se você tem um lixo, você vai construir a sua casa, por exemplo, você vai reformar a sua casa, quebrar uma parede, aumentar um quarto da cozinha, você tem que contratar um container que tem empresa em Santo Antônio, você coloca na frente da sua casa e aquela empresa que é registrada no município, cadastrada, ela vai dar a destinação correta daquele entulho. Qual é o natural, infelizmente, de algumas pessoas? É pegar, eu capinei meu lote aqui, eu tirei o resto do entulho, na minha rua tem um lote vazio, eu vou jogar lá. Aí vai voltar para sua casa cobra, escorpião, rato, doença, né? E em relação a multas, valores, você tem ideia? Não tem um valor, porque agora de qual eu não sei, né? Não tenho essa informação, mas é um valor bem alto, né? A nossa fiscalização, ela está ativa, né? Infelizmente, essa semana nós tivemos a notícia de que a fiscalização retornou aos trabalhos, estava de greve há mais de ano, desde a gestão passada, né? Ainda bem, entrou em consenso. Eu agradeço a todos os fiscais, nossos servidores aí.
iremos para a rua, né? Os fiscais irão para a rua para trabalhar, para a gente manter a nossa cidade limpa, Alexandre, que é o que eu falo. É muito frustrante para a gente. Já aconteceu o caso da pessoa mandar um vídeo ou postar na rede social, o lote tá sujo, tá? A gente vai lá e limpa. Alexandre, não dá tempo do caminhão chegar nem desaguar lá no lixão. Quando a gente volta já tem um lixo. Qual o prefeito dá conta de fazer isso? Qual o prefeito dá conta de manter a cidade limpa? Não, mas quando a pessoa vai no Nordeste, ela compara que a cidade que o compadre dela mora é limpinha. É limpinha, a cidade é limpinha, as praças são limpas. Por que é limpa? Né? Mas, graças a Deus, é uma minoria. É a mesma coisa. Você pode perceber que nós estamos com um grande volume de asfalto na cidade, né? Agora nós estamos nós mesmos fazendo asfalto, que é um asfalto frio. Mas todos os dias nós temos, ou toda semana, uma dificuldade com o morador. Que ele pega a água de pia dele, a água onde ele lava a roupa, onde ele lava a louça e joga onde? No asfalto. No asfalto, não faz o sumidor. Aí fala, eu tenho minha rua aqui, tá cheia de buraco. Minha rua aqui, o asfalto não durou um ano. Mas por quê? Porque você tá fazendo você não tá fazendo a sua parte. O poder público tá fazendo e você não faz a sua, né? Que é cuidar da frente da sua porta. Não jogar água de sabão na rua. Porque o asfalto pode ser feito de ouro. Se ele tiver com água de sabão, ele vai fazer buraco. Não tem jeito. Eu acho que também seria interessante, fica também como uma sugestão, de repente fazer uma campanha educacional, né? Em forma de uma peça de teatro, levar para as escolas, porque as crianças, não sei se você sabe, elas são ótimas cobradoras dos pais. Sim. Se chega essa informação de forma lúdica, né, essa campanha educacional nas escolas, por exemplo, né, é uma forma... Vai chegar até os pais, né? Vai chegar até os pais e é uma forma bacana, né, de trabalhar isso com a comunidade. Então, assim, seria a cultura junto com a comunicação, né? Montar essa campanha e trabalhar nas escolas, porque eu acho que tem jeito, viu, Alexandre? Tem jeito, porque, como o senhor falou, é a população que fala como que é a sua cidade. Você não vê no Japão? Já é intrínseco na educação. Né? Vem de berço, não joga fora. Os próprios alunos limpam a sala de aula deles, né? Então, assim, é algo que pode se tornar cultural em nosso município. Aí fica aí mais uma sugestão, de repente fazer uma campanha educacional. O interessante seria ter uma campanha de publicidade mesmo, que passasse, né, pela TV Anhanguera, alguma coisa assim, mas como a gente não tem essa possibilidade, eu creio que não, fazer um trabalho mais interno aqui de nossa cidade. Nós, tanto a prefeita quanto eu, nós estamos aí nas ruas, a gente faz esse trabalho de conscientização de porta em porta. E ainda bem, e a gente sabe disso, grande parte da nossa população, a grande maioria, quer ver a cidade limpa, né? Às vezes as pessoas fazem até por desconhecimento, porque não tem um conhecimento, para ela é natural, né? Porque era acostumado a morar, por exemplo, numa cidade às vezes de interior, ou a cidade há 30 anos atrás, que não tinha asfalto, então era normal, era até bom a água na rua, porque diminuía a poeira, né? Mas hoje não, nós temos uma cidade onde ela, na grande maioria dela, a intenção é ter água pluvial, é ter rede de esgoto, né? Outro exemplo que eu dei essa semana, as pessoas não sabem disso, a gente precisa dizer também. As pessoas que têm piscina em casa, as pessoas já acham que é normal quando vai lavar a piscina, contrata a pessoa para lavar a piscina, vai jogar água onde? Aí não joga na rua lá que tá tudo bem. Não, aquela água ela tem o quê na água de piscina? Tem cloro, tem produtos químicos, que tem, né? Produtos químicos, não. Se no seu bairro tem água, tem o rede de esgoto, você tem que jogar essa água na rede de esgoto. Porque quando você encheu a sua piscina, você está pagando 80% de esgoto. Eu disse isso para um morador essa semana. Não, a senhora pode jogar na rede de esgoto. Não, quando você encheu a piscina, você pagou aí a sua taxa de esgoto, ela é 80% da sua... Você já pagou o tratamento de esgoto. Tá embutido, então você vai jogar no esgoto que ela vai bonitinho, debaixo do chão, não vai danificar. Que bom, não sabia. É o que você falou, é a conscientização. E a gente tem conversado com a pessoa, o asfalto aqui, falei, se você dar uma volta na cidade, Alexandre, e reparar as ruas que tem mais buraco, são as ruas que mais tem água servida na rua. O caminho da água é o caminho do buraco. Por quê? Molhou o chão amolece, passa um veículo em cima, vai afundar, né? É matemática. Mas é matemática, é lógica, né? E alguns setores é por falta de manutenção, tem também, por muitos anos sem manutenção, o asfalto foi feito, não teve manutenção e tal, falta de recurso, isso, aquilo, outro. Mas a população tem entendido.
Quando a gente conversa, claro que sempre aparece um ou outro que, né, não entende, mas na sua grande maioria entende. Então isso prejudica. O que eu faço? Não, se não tem rede de esgoto, ó, você faz um sumidouro. Você tem a sua calçada aqui, você pode cavar um buraco aí de 1 metro de profundidade, colocar brita e fica tudo certo. Você joga a sua água aqui e pronto, ela não vai para o asfalto. Funciona também, tem funcionado também. Lembrando, né, que tem um pouco mais de 6 meses de gestão, já fez tudo isso. E eu tenho certeza que tem muito mais coisas para serem feitas, né? Nesse pouco mais de 6 meses de gestão, qual foi o maior desafio? O maior desafio é a nossa vontade, Alexandre, de fazer. Eu quero aqui ressaltar para vocês o que me impressiona durante todo o nosso dia é a força da nossa prefeita, viu, Alexandre? Para quem lá atrás imaginava que a prefeita não tem experiência, primeiro preconceito de muitos, né, Alexandre? Foi que era mulher. Nós vamos ser dominados por mulher, porque nunca teve mulher, né? Ela é uma mulher que ela entende muito, viu, Alexandre? Ela veio do ramo de mercado empresarial e ela é uma mulher que entende muito, além de entender muito, ela faz questão de estar ciente de tudo e ela gosta da rua. Ela gosta da rua, né? Então, quando você pergunta qual foi o nosso grande desafio, o grande desafio de todo gestor e, sobretudo, político é o dar resultado, né, Alexandre? A nossa vontade de fazer ela é grande e a nossa limitação para fazer é pouca. A velocidade na gestão pública não vai na mesma velocidade da nossa vontade, né? E as pessoas, às vezes, não entendem isso. Não entende isso. Por exemplo, por nós, qual o político, Alexandre? Qual o político, qual o prefeito, qual o secretário de obra que quer ver uma cidade com buraco? É a mesma coisa de você falar, qual médico? Eu sou médico, então para mim é satisfatório ter as pessoas doentes? Não, o médico vai ficar feliz se ele não precisar, né? Com certeza. Então... Fora que vai ser um marketing, né? Não é o médico, ele quer ver o quê? Ele quer dar o remédio e ver a pessoa curada. Não, que bom que você tá bem. Aí quando ela voltar na consulta, que bom, dona Maria, que a senhora tá bem. Não é a alegria do médico? Nenhum prefeito, Alexandre, nenhuma prefeita quer ver a sua cidade suja, com buraco, até mesmo porque, na sua grande maioria, querem permanecer. Ou querem ser reeleitos, ou querem colocar alguém da família para ser reeleito, ou querem um amigo para ser eleito, ou não é? Isso. Qual foi o político que você já viu que falou, não, eu não quero? Você pode ver os grandes políticos aí que reclamam que não tá bom, mas quer pôr a mulher, a mãe ou o filho. É ou não é? Tô mentindo? Tô falando alguma besteira? Não, verdade. Tem estado do nosso país que do neto, tanto que já tem fulano, não sei o que, neto. Um é vereador, nós temos família no nosso país, que um filho é vereador, outro é deputado estadual, outro é federal, outro é senador e outro quer ser presidente. Desse modelo. É desse jeito. E só serve se for da família. E eu posso falar uma coisa, se você me permitir? Olha, eu tenho Santo Antônio do Goiás em torno de uns 7 anos, né? Uhum. Mas já vinha, né? Não como morador, já vinha aqui desde aos meus 17 anos. E eu vou falar uma coisa para você. Nesses 6, 7 meses de gestão, já foram feito muita coisa que outras gestores passadas não fez. Se você fizer a equivalência de mesmo período de gestão, olha, dá de 10-0. Alexandre, eu nunca fugi das minhas responsabilidades. Nós estamos aí durante todo o dia na rua trabalhando e nós criamos agora, até falo para a população que está aberta, nós começamos a fazer as reuniões à noite nos bairros. Porque quando o político quer voto, o que ele faz, Alexandre, quando está na campanha? Vai atrás das pessoas, faz reunião atrás das pessoas. Reunião à noite, quero conversar com você, chama lá seus amigos. Nós começamos a fazer isso. Nós estamos indo para o bairro à noite ouvir as pessoas. E quando a gente vai para as portas, a gente escuta as pessoas, e também nunca vai ouvir de mim prometer aquilo que não dá conta, Alexandre. Aí eu falo para todo mundo, opa, peraí. Vocês estão cobrando da prefeita Jéssica e da nossa gestão a solução de problemas que está aí há 10 anos, 15 anos. Não assim, estou falando da gestão passada, é de problema de anos, de 15, de 20. A pessoa, essa semana eu ouvi da pessoa, tem 30 anos que eu moro aqui e minha rua nunca teve asfalto, não é possível que você não vai fazer. Eu falei, a senhora está cobrando um problema de 30 anos, a prefeita nós vamos fazer 8 meses de mandato, a senhora tem noção disso? Então, o que a gente prometeu? Que nós vamos fazer. Agora, sobretudo a infraestrutura, que ainda tem esse gargalo, Alexandre, nós temos aí menos de 90 dias para trabalhar. Concorda? Como é que faz asfalto e galeria de água pluvial e etc. com chuva? Nós não podemos ser responsáveis de jogar o dinheiro da população fora. E a gente ainda fala isso. Nós começamos a trabalhar de fato com asfalto finalzinho de abril para início de maio. Nós estamos em agosto. Quando chegar ali meados de final de outubro para novembro, é água, é chuva. Nós vamos ter que ficar só fazendo emergencial e a gente fala para as pessoas, nós vamos conseguir chegar no seu bairro. Também porque nós temos recursos para isso, porque o nosso deputado conseguiu.
seu bairro tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Beira Rio. Fiz uma reunião à noite essa semana no Beira Rio. Falei, ruim seria, tinha uns 25, 30 moradores. Eu falei, ruim seria se eu chegasse aqui para vocês e falar para vocês, vocês eram acostumados a ouvir. Não, nós vamos buscar recursos. Não, estou falando para vocês que o recurso está garantido. Só agora nós precisamos de projeto, de topografia, de licitar. Você promete que faz esse ano? Eu falei, aí vai depender do tempo. Porque a obra é complexa. Aqui precisa de galeria. Se o tempo permitir, agora eu falo para vocês uma coisa. Se nós não fizermos esse ano, mas ano que vem é certeza. Nós vamos fazer. Aproveitando aqui, tem uma pergunta lá da nossa comunidade, né? Vizinha lá, estão nos assistindo, que ali é um caso sério, né? E aí aproveitar, né? O que o senhor tem a dizer daquela área lá. Ali naquele setor de mansões, né? Atrás do centro espírita, conhecido como o vulgo Macumbão, né? Aonde que foram construídas agora uma série de casas pelo, acho que é Alex o nome dele, né? Não conheço. 2 empreendedores. Daquela ruazinha ali que era de chão, né? Aí fizeram várias casas lá. Do outro lado também foi feito e em cima foi feito outro condomínio. E a rua, um pedaço de rua, acho que de uns 200, 300 metros, né? Que faz a ligação entre essas, né? E ela realmente tem muitos anos que tá daquele jeito, com cratera, buraco e tal. E aí parece que o meu vizinho lá também, eu acho que o Vando, não sei se você conhece ele, é um poema aposentado, que a rua dele também estava dessa forma, dizendo ele que entrou na justiça e tal e conseguiu que a prefeitura fizesse na gestão passada o asfalto ali. O que você tem a dizer em relação a essa situação? Vocês vão chegar até lá, né, nessa área também, está previsto ou não? Porque o que a comunidade está falando lá é que, a prefeitura, claro que isso é uma questão privada, né? Que as pessoas que constroem as casas, para poder ser financiado pela Caixa, é obrigatório ter o asfalto. Mas, porém, tem a parceria com a prefeitura. E só aquela rua que faz a interseção dessas não foi feito nada e está abandonada lá a 2, 3 centímetros de poeira. Tem alguma coisa prevista para aquela área lá? Se for a região que eu estou imaginando, eu conheço bem ali, como o senhor falou, que o conhecido como Macumbão, né? Isso, ali atrás, né? No qual na infância, né, na adolescência, eu sou grato que eu fui pegar muita balinha ali do Cormo Damião. Coisa boa ali. E tem uma grande admiração pelo trabalho que os espíritas fazem na área assistência social, né? Quando eu era criança, minha mãe me levava pequenininha naquela região, eu conheço bem ali. Atrás, se for até onde você está mais falando, é até a rua onde nós temos inclusive um vereador, tá? Que mora ali. Isso, lá no final. Lá. Inclusive ele cobra muito, tá? Eu quero dizer para vocês isso, para a comunidade, o vereador, meu preto, ele cobra muito. É lá mesmo. Isso, ele cobra muito aquela situação. E eu vou te falar o que eu falei para aquelas pessoas. Ali sim nós temos a previsão de fazer aquela rua ali, que o vereador tanto pede, aquela comunidade, inclusive nós fizemos reunião política ali, o cronograma nosso é para se fazer esse ano, o asfalto, nós vamos chegar ali, que ainda passa ali na rua do vereador, que desce por trás ali e sai lá no outro, que também não tem asfalto, que é onde tem um só site, não é isso? Que tem um só site lá agora que vai ser inaugurado. O senhor está falando dessa rua que é de frente da casa do vereador, mas eu estou falando da rua que desce ali literalmente atrás do Macumbão, né? Que tem até um morrinho assim, né? Mas lá nós temos previsão sim de chegar naquele setor ali. Né? Ainda esse ano, se nós conseguirmos acelerar, não tivermos nenhuma intercorrência, nós pretendemos ainda fazer uma intervenção grande ali durante esse ano ainda. Está respondida aí a pergunta aqui do nosso colaborador, né? E é só marcar a reunião, o Alexandre tá aí, né? Se me chamar eu vou, meu telefone é público, Alexandre, eu não tenho frescura com o telefone, é eu mesmo que atendo meu telefone, eu mesmo que respondo, meu telefone é 984864828. Não fujo das pessoas, não escondo, seja para elogiar, para reclamar, não pode para xingar, né? Que a gente tem que respeitar, né? Exatamente. A gente trata com... É recíproco. É recíproco, né? A gente não tem mais... Para a comunidade que quer ouvir, que vem cá, secretário, vice-prefeito, vem me ouvir, que dia que você vai chegar aqui, é um prazer ir até vocês. Porque quando a gente precisa que chegue na eleição, a gente quer ir atrás das pessoas. E nós vamos. Por que, como nós estamos agora no exercício do mandato, nós não vamos? Pois eu vou com o maior prazer. É só me chamar. O senhor falou uma vez numa entrevista aqui no evento, falou que todo mundo que for à secretaria lá é para atender, ser ouvido, né, e sair de lá com a informação. O senhor falou isso. E também não tem uma agenda.
Essa questão, Isso. qual é a sua agenda? Quando que você fala assim, eu vou... Não, a gente tem agenda de compromisso, né, Alexandre? Por exemplo, às vezes eu não posso, agora já aconteceu da gente desmarcar a vinda no programa aqui por aparecer às vezes um deputado chamou, o governador chamou, ou tem um evento de entrega, mas para povo assim, não tem uma agenda. Fala, não, vou olhar minha agenda, que dia que eu posso te atender? Eu falo para as pessoas, se eu estiver na secretaria e chegar um cidadão aqui querendo falar comigo, não pode ser quem for, de autoridade a pessoa simples e comum. Se eu estiver em reunião, até mesmo porque meu lema, eu ando até com meu slogan todo dia, o Alexandre, é menos reunião e mais ação. Eu confesso para você um segredo, eu não gosto de reunião. Não gosto, sobretudo aquelas reuniões que termina marcando outra reunião. Não, vamos discutir isso na outra reunião, aí marca outra reunião e não resolve nada. O povo precisa de resultado. Claro que a gente precisa, eu não estou dizendo para você que a gente não precisa de reunião, né? A gente precisa. Com certeza. Mas é menos reunião, não estou dizendo não é reunião, eu falo, é menos reunião e mais ação, né? Entendi. Mas eu falo, chegou aqui, pede para esperar, se a pessoa tiver paciência, eu vou ter o maior prazer de atender, porque essa é a minha obrigação. O diretor falou aqui que nosso tempo está já meio acabando. Eu gostaria que você fizesse um balanço, né, de tudo que já foi feito e qual a perspectiva esse ano ainda para poder fazer, para que as pessoas entendam, né, e apoiem cada vez mais o trabalho do senhor. Nós fizemos aí nesses quase 8 meses de mandato, Alexandre, fizemos grandes intervenções aí. Nós estamos cuidando nesse momento de todas as galerias, estamos fazendo um grande trabalho. Quem está andando pela cidade está vendo. Cada ponto da cidade tem um servidor da SEMP. Nós estamos limpando as galerias, porque isso é fundamental para o período chuvoso, para nós evitarmos as enchentes, né? Nós estamos limpando a galeria, recuperamos várias vias aí em parceria com a Goinfra, né? E nós agora estamos nas intervenções nos bairros. Temos já importantes obras licitadas, como o Parque 13, fizemos a interferência na descida do CIOPS, que há anos as pessoas esperavam, lá já está outra realidade, né? Iniciamos também a construção de paradas de ônibus no nosso município. Nós estamos implantando e vamos expandir isso por todos os bairros. Agora o que a gente pede é para a nossa população, eu sei que a população não gosta de ouvir isso, mas é paciência. Que para todos os bairros de Santo Antônio Descoberto nós temos... Alexandre, vamos fazer tudo em 4 anos? Obviamente que não. Mas o poder público, 8, né? Mas o poder público vai chegar em todos os bairros de Santo Antônio. Isso eu garanto. Nós vamos chegar em todos os bairros, porque é essa a determinação da nossa prefeita. Hoje nós temos um deputado que nos ajuda e muito, nós estamos em consonância com o nosso governo, nós temos uma base na Câmara Municipal que nos ajuda. Hoje nós não temos vereador brigando, xingando, só caçando confusão. A maioria eu não escuto hoje. Por quê? Porque entende que a prefeita, a nossa gestão está bem intencionada. E a nossa intenção é atender a nossa população, é dar resultado para o povo, né? A gente precisa chegar na porta do cidadão. E o poder público chega na porta do cidadão através das obras públicas. É asfalto, é iluminação, é saúde, é educação. E é a pessoa poder viver na cidade e ela ter orgulho dela, dizer, eu moro numa cidade que eu tenho condição de ir e vir sem estragar meu carrinho. Nós estamos aqui para isso. Queria que você comentasse essa última pergunta aqui e depois fazer as nossas... Então vamos direto para nossas... Então vamos deixar aqui o nosso agradecimento, né, por vice-prefeito estar aqui com a gente, secretário de obras aqui da cidade, fazendo realmente a diferença, viu? Se eu puder fazer as suas considerações finais, os seus agradecimentos, fica à vontade. Muito obrigado, Alexandre, muito obrigado aí a todos e, como eu sempre falo, estou à disposição sempre, pode contar comigo. Precisou, chamou. É isso aí. Mobá Alexandre aqui no Domingão do Mobá. Vou fazer o seguinte, vou convidar o nosso querido secretário para uma segunda parte de conversa, porque tem muitos assuntos aqui que vale a pena, tá bom? Grande beijo, fica todos com Deus e até o próximo domingo comigo, claro, Mobá Alexandre. Tchau, tchau!